Meu nome é Marília Duarte, eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental, pedagoga, com mestrado em ensino de ciências, e meu objeto de pesquisa durante o meu mestrado foi educação ambiental. A minha experiência com educação financeira vem desde o período em que eu trabalhei com a escola privada e hoje atuo com educação em ensino fundamental, com educação financeira dentro da minha área diluída entre as áreas de conhecimento. Eu acho fundamental que a gente hoje pense em trabalhar com a educação financeira mudando os paradigmas, mudando o foco do consumo, refletindo sobre ele. A gente vive numa sociedade onde o dinheiro está presente o tempo todo na vida das pessoas, né? E a gente precisa levar os nossos alunos, desde muito cedo, a refletir sobre o uso do dinheiro, o consumo, para que a gente forme pessoas que saibam gerir os seus recursos, saibam gerir também os recursos naturais, ambientais, né? E que saibam utilizar o dinheiro de forma responsável, de forma ética. A gente vive hoje uma crise política muito triste na nossa história, onde o dinheiro serve para se comprar voto, serve para se comprar apoio, serve para comprar aliados, opinião, e a gente precisa ensinar aos nossos alunos que o dinheiro ele precisa ser utilizado para que as pessoas vivam dignamente e para que as pessoas pensem não só no seu bem-estar, mas no bem-estar social. Então, ele precisa ter o seu uso repensado. Os nossos alunos, as nossas crianças convivem desde muito cedo com o uso do dinheiro, né? Ele vai precisar aprender a lidar com isso desde muito cedo, principalmente porque a mídia hoje descobriu, né, que a criança, né, a infância é um excelente mercado consumidor. E então essa criança consome desde muito cedo. Além disso, ele vivencia situações na família onde ele presencia a utilização do dinheiro, seja acompanhando os pais a uma compra, seja comprando lanche na cantina da escola, seja vendo os pais pagarem uma conta, né, recebendo lá a mesadinha da avó ou fazendo algum tipo de compra. Ele faz esse uso do dinheiro. E eu acho muito importante que ele aprenda desde muito cedo a lidar com essa relação com o dinheiro, aprenda a planejar os gastos, a saber exatamente no que consumir, o que consumir, fazer escolhas para que o uso desse dinheiro seja responsável, seja planejado, né, para que ele tenha futuramente um consumo também responsável, porque todas as vezes que você usa o dinheiro para comprar alguma coisa, você consome alguma coisa, isso demanda de utilização de recursos, né? Esses recursos, quando são recursos naturais, né, eles não pertencem a não pertencem a mim, pertencem a todos, né? E a gente precisa ter esse pensamento ambiental também, né? Quanto mais a gente consome, mais recursos a gente consome, né, mais a gente está dilapidando os recursos. Então, a gente, desde muito cedo, tem que ter essa ideia de que quando a gente sai da sala de aula e apaga a luz, a gente consome menos energia elétrica, né? A gente está fazendo economia e aquela economia é dinheiro, né? Quando a gente toma um banho que não seja tão demorado, né? Ou desliga o chuveiro ao tomar o banho, ao escovar os dentes, aquela é uma atitude de economia que é dinheiro que está sendo economizado, né? E o contrário também, né? Quando o aluno tem uma atitude de deixar a luz acesa, vai para outro cômodo, lava as mãos e deixa a torneira lá no banheiro do colégio aberta, aquilo gera um gasto, né? Um desperdício, não só de dinheiro, mas de recursos naturais. Então, eu acho que é importante que essa criança tenha essa noção desde muito cedo. A educação financeira vai fazer com que ele aprenda
a organizar o seu consumo, né? A planejar o seu consumo e a pensar não só nos gastos e no gasto individual, mas também nisso como um gasto que pode gerar economia ou desperdício para uma totalidade, para uma sociedade inteira. Então, eu acho que a educação financeira ajuda a gente ter consciência ambiental, a gente ter ideia de como resolver situações problema quando elas aparecem e ajuda esse aluno a se situar diante dessa situação de consumo extremo que a nossa sociedade só estimula hoje em dia. O nosso currículo prevê em matemática o uso das operações, da lógica, né, a resolução de problemas. E aí, nisso, a educação financeira se encaixa muito bem. A questão de gerir recursos, né, e de pensar na utilização dos recursos, principalmente no que diz respeito aos recursos naturais, porque quando você consome, quando você usa dinheiro para consumir, você consome algo que foi produzido. E para produzir esse algo, você tem que retirar recursos do ambiente, você repensa o seu consumo, você repensa o uso dos recursos naturais. E uma vez que você está repensando a utilização dos recursos naturais, repensando a dilapidação dos recursos da natureza, você está entrando na área de ciências naturais, na área de educação ambiental, né? Quando você desenvolve trabalho de educação ambiental pensando na questão social, na questão do bem-estar comum, do bem-estar para todos, né? Não só para o meu bem-estar, mas para o bem-estar de todos, você está pensando na sociedade, que é alvo de estudo dos estudos sociais, né? Quando você cria estratégias para resolver esses problemas e constrói um texto, produz um texto ou analisa uma história, uma conta de luz, um texto que, mesmo que não seja literário, você está usando a língua portuguesa. Então, você tem a possibilidade de trabalhar a educação financeira nas mais diversas áreas do conhecimento que estão dentro do nosso currículo. Eu acho que os projetos são uma excelente estratégia para que a gente possa desenvolver alguns temas, sobretudo os temas transversais. Existem alguns temas que não pertencem a uma determinada área, que elas podem ser de todas as áreas, né? A educação financeira é um desses temas, né? E há outros, como gênero, sexualidade, questões políticos, sociais, educação ambiental. Eu acho que são temas que nós podemos integrar as áreas, eles perpassam todas as áreas do conhecimento e, por isso, são temas transversais, né? É o viés da transversalidade que a educação por projetos nos dá a possibilidade de desenvolver. Esse é um tema que ele não precisa estar relacionado a uma determinada área, que pode ser trabalhado por qualquer uma das áreas do conhecimento. Acho que a principal vantagem de você trabalhar por projetos é que você vai primeiro escolher um tema que seja significativo para os alunos. Segundo ponto, que eu acho fundamental, é que você coloca o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Você coloca o aluno no centro, né, desse processo, porque ele vai participar ativamente, ele não vai ser um receptor, ele não vai ser passivo. Ele vai desenvolver estratégias para resolver problemas e desafios, né, ao longo do projeto. Então, é uma forma dinâmica de trabalhar e é uma forma que eu acredito que funcione muito bem, principalmente para fazer a integração entre as áreas. No ensino fundamental, isso é fundamental mesmo. A questão da reflexão do consumo foi uma das principais competências aí, refletir a questão do consumo, de onde vem o produto que eu consumo, a origem dele e para onde vai depois de utilizado, né? Então, a minha preocupação ao desenvolver as atividades do projeto foi de, primeiramente, como eu já disse antes, integrar as áreas, né? E utilizar diferentes maneiras de chegar à educação financeira
fazendo com que os alunos percebam que o dinheiro está em todas as nossas relações, né? Nós vivemos numa sociedade onde o dinheiro está presente em tudo que a gente faz. E o aluno tem que, desde muito cedo, vivenciar essa realidade, ele acompanha os pais às compras, ele acompanha o uso do dinheiro pelo coleguinha na cantina, né, na compra da roupa, no pagamento de alguma conta que os pais fazem. Então, o tempo todo, essa criança está lidando com situações onde ela está vendo o dinheiro ser utilizado. Então, eu parti de uma situação fictícia, né, de um vídeo que o próprio professor pode produzir com o seu celular, de uma forma amadora, não precisa de nenhum artefato, de nenhum vídeo profissional, e o professor é criativo o suficiente para isso, né, para criar um personagem, uma situação fictícia, onde uma pessoa, um personagem, tem um determinado objetivo para realizar, porém, ele não tem o dinheiro para realizar. E o aluno ele teria o desafio de analisar a receita dessa pessoa e a planilha de gastos dessa pessoa e observar se o sonho dele cabe naquela receita, né, diante daquele monte de despesas. Então, os alunos sentam em grupo, os alunos analisam as contas dessa pessoa e pensam em maneiras como essa pessoa pode fazer para aquele sonho, aquele projeto caber no orçamento. As sugestões podem ser as mais variadas possíveis, e aí a gente imagina, né, que essas crianças comecem a pensar um pouco mais sobre a questão da economia, da água, da luz, do gasto em alimento, do gasto em roupa, do gasto naquilo que pode ser cortado da despesa que vem sendo desperdiçado. Então, essa criança começa a repensar o seu consumo em casa, começa a repensar o seu consumo na escola, a apagar a luz quando ele sai de um cômodo, a não deixar a torneira aberta ou não ficar tanto tempo no chuveiro, né? Então, são atitudes que ele começa a repensar a partir da atividade que ele fez. A entrevista com um catador de latinhas ou de um catador de papéis que fale sobre a renda que ele consegue produzir ao retirar coisas do lixo e reaproveitar, é uma forma de mostrar que nem tudo que a gente joga fora, né, precisa ser lixo. Ele pode reaproveitar aquilo, né, pode reciclar aquilo e, com isso, gerar renda, né, diminuir o desperdício, né? Ir a um supermercado fazer uma compra, ainda que seja uma compra imaginária, só a experiência por si só de sair da escola e visitar um supermercado com uma lista de compras na mão e fazer escolhas, né? Com esse dinheiro eu posso comprar 1 quilo de arroz. O que é mais vantagem? São 5 pacotes ou o pacote de 5 quilos, né? Talvez o preço seja o mesmo, mas o pacote de 5 quilos, ele gera menos resíduo porque ele tem uma embalagem com menos material do que as 5 embalagens separadas. Então, ele aprende a fazer escolhas, né? Na hora de escolher os ovos, por exemplo, ele vai pensar se ele deve comprar o ovo com a caixa de isopor, a caixa de plástico, a caixa de papelão, né? Talvez tenham o mesmo preço, mas ambientalmente, qual deles é mais viável? É associar, né, o que é viável do ponto de vista financeiro com o que é viável do ponto de vista ambiental. Quanto mais a gente consome, mais lixo, mais resíduo a gente gera, né? Então, o aluno, quando ele repensa na educação financeira o seu gasto, o seu consumo, automaticamente ele também está repensando a questão ambiental. Quando ele repensa ali o gasto de água, né, ele está automaticamente repensando, né, a utilização do recurso natural, né? E assim por diante. Essas atividades que foram sugeridas foram algumas possibilidades dentro das muitas que a gente tem
para trabalhar o tema. Eu sugiro, inclusive, no projeto que a gente utilize vários tipos de textos diferentes, né? O texto literário, o texto jornalístico, até a análise de uma conta de luz, por exemplo, né, é um tipo de leitura, né? E aí a gente está integrando com a língua portuguesa, né? A utilização da produção de texto para expor ideias, né, para debater ideias e depois colocar no papel, é uma forma de você estar produzindo texto. Né? Então, essa educação ambiental, essa educação financeira, gerando benefício para todas as áreas, não só na matemática, como muita gente acha, como muita gente pensa. Eu estou acostumada a trabalhar sempre com um planejamento coletivo. Eu acho que o professor ele precisa trabalhar sempre de forma a desenvolver parcerias. Né? O meu conhecimento aliado ao seu conhecimento, aliado ao conhecimento do colega, ele sempre pode gerar mais possibilidades e pode beneficiar mais aos alunos, uma vez que a gente soma forças, né? A gente soma conhecimentos, a gente soma possibilidades de ensinar ao aluno de maneiras diferentes. Então, eu acho que o planejamento, para qualquer atividade que seja, precisa ser coletivo, né? O professor não consegue trabalhar isolado e fazer um trabalho rico, ele precisa estar dividindo isso com os seus colegas e até com os seus alunos, né? Planejar também com eles, por que não? Né? Trazer o aluno para planejar esse projeto, para enriquecer, trazer sugestões. Eu acho que o planejamento coletivo ele é sempre o melhor caminho dentro de ensino.